This is an inspiring step forward. This is an inspiring step forward. This is an inspiring step forward. Fala, sou eu de novo. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho da série The Dropout, que estreou agora dia 3 de março no Hulu. Essa série foi baseada num podcast do mesmo nome, que foi produzido pela ABC em 2019, sobre a ascensão e a queda da empresa Theranos e a sua fundadora, Elizabeth Holmes. Para quem não sabe, essa história começou a ser noticiada em 2017, quando a Elizabeth foi indiciada por fraude e conspiração. E o julgamento foi pausado durante a pandemia, mas continua agora em 2022. Para quem não conhece, a Theranos foi uma empresa de biotecnologia fundada em 2003 pela Holmes, depois dela ter saído da faculdade, e tinha apenas 19 anos de idade. Essa empresa prometia revolucionar a indústria da saúde e gerou no seu auge uma estimativa de valor de 10 bilhões de dólares. Isso tudo porque eles prometiam analisar, colher e processar o resultado de exames de sangue rapidamente e com apenas uma gota de sangue, que seria retirada de uma alfinetada no dedo. Eles também prometiam fazer com que o custo desse exame fosse só uma fração do valor dos exames disponibilizados na época. O único problema é que era tudo uma grande mentira. Pelo menos no sentido prático, o aparelho que eles diziam ter inventado não dava resultados exatos nem consistentes e acabava colocando em risco a vida de todo mundo que usava. Dentre os mais de 240 exames que eles supostamente ofereciam, era possível fazer desde um simples teste de colesterol até exames mais complexos que mapeavam o seu DNA e previam que tipo de doença você teria. Isso potencialmente poderia salvar milhões de vidas. Eu sou suspeito para falar dessa série porque eu me interessei por ela de imediato por dois motivos. Primeiro, ela conseguia enganar muita gente, mano, e não eram pessoas normais, eram CEOs e presidentes de empresas e gente que trabalha na Casa Branca e secretária de Segurança e do Estado, enfim, eram pessoas vividas e que eram experientes no que faziam, que caíram na lábia dela. Segundo, ela era muito inteligente. E não só a inteligência convencional de educação e livros, mas uma inteligência emocional também, um psicológico muito diferenciado, foda, porque ela fundou essa empresa em 2003, quando ela tinha 19 anos de idade. Então você imagina, para uma mulher de 19 anos de idade com essa ideia meio mirabolante, o tanto de não que ela deve ter ouvido e tanto de porta na cara que ela deve ter levado, eu acho que não foi pouco. Então me interessa muito essa parte do psicológico, o que ela pensava e o que motivava ela a querer continuar. Na série se fala muito sobre a família, né? Porque o pai dela trabalhou numa empresa que teve um escândalo de fraude também. E não sei se ele estava envolvido, mas fica esse mistério. Parece que ela queria também a aprovação do pai dela, de alguma forma, e da mãe também, da família, né? Então, eu acho que isso tem a ver também com a motivação dela de querer continuar e fazer dar certo essa ideia. E óbvio também que ela era uma mulher privilegiada, branca, que nasceu nos Estados Unidos, tinha uma família que tinha uma história já de, se eu não me engano, o cara que inventou o pó royal era o tataravô, sei lá, dela, do pai dela. Então, ela veio de uma geração que acho que já esperava muito dela. Outra coisa também, que ela arrecadou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Eu tava lendo e parece que foram 700 milhões de dólares ao todo durante o período que a empresa funcionava.
E... mano, é muito dinheiro, tipo... ela devia ter uma lábia boa, assim. E eu acho que no começo ela não enganou as pessoas conscientemente. Ela meio que vendeu a ideia, vendeu o peixe, o que era possível ser feito. E as pessoas acreditavam na ideia dela. Estava muito relacionado também com a época do feminismo, né? Em 2015, se eu não me engano, quando era recorrente essa ideia da mulher CEO, e as pessoas queriam, acho que, fazer isso acontecer também, porque ela significava muito, né? Não era só um lugar só dela, né? Tinham muitas outras ali atrás. Então acho que fez parte também. Outra coisa é que eles mostram que os diretores e as pessoas responsáveis pela empresa eram, em sua maioria, homens brancos e mais velhos, né? Então eu acho que esse charme dela também teve uma parte nisso de meio que não seduzir, mas ganhar e meio que enfeitiçar eles com a ideia, com o charme dela, porque eram homens poderosos e com muito dinheiro. Outra coisa também é que ela era obcecada pelo Steve Jobs e começou a vestir aquelas camisas de gola alta meio que pra imitar ou se parecer com ele. E algo também que ela começou a fazer foi que ela mudou o tom de voz. Eu acredito que isso é uma coisa mais no psicológico, porque ela tinha que lidar com muitos homens e eu acho que não deviam levar ela muito a sério. Então, não sei como que surgiu essa história, mas ela realmente muda o tom de voz ao longo dos anos. E eu acho que foi algo consciente, com certeza foi feito sabendo, pra ter uma postura mais séria. Eu acho que as pessoas acreditavam que ela tendo uma voz mais grossa, ela seria passaria mais segurança, mais autoridade e enfim. Mas fica estranho, fica muito esquisito mas é engraçado também, porque na série eles mostram como ela chegou, né, nesse tom de voz. E foi ao longo de vários anos, depois de, enfim, passar por várias situações. E acho que faz sentido na série. Eu acho que é isso. Eu assisti só 7 episódios dessa série. Eu acho que o último vai ser o 8º, não vai ter mais. E não vai ter uma segunda temporada, porque obviamente a gente já sabe o que aconteceu e como tudo acabou. Mas eu acho que tem esse podcast que eu ainda não escutei, mas tem o livro também, que o jornalista que escreveu a história dela dizendo que a empresa não estava indo bem e tudo mais, ele escreveu um livro, porque ele é um jornalista investigativo, e escreveu um livro sobre isso, que eu também quero ler. E mais o que? Tem um filme também que eu acho que vão lançar baseado no livro que esse cara escreveu. E quem vai fazer o papel dela, da Elizabeth, é a Jennifer Lawrence, eu acho. E eu acho que vai ser legal. Quem vai produzir é a Apple TV. Então acho que vai ser um filme bom, com certeza. Então eu tô ansioso pra ver como eles vão fazer, né, qual que vai ser a versão deles, qual que vai ser o take deles nessa história toda. Mas a série é muito boa, é muito dramática, então tem várias situações e momentos que é engraçado, interessante de assistir. E eu vou ver quando sai o último episódio pra assistir. E aí, se for algo muito legal, eu venho aqui pra falar também. Então acho que é isso, eu falei tudo que eu queria falar. Deixa eu ver.
Eu acho que é isso, eu falei tudo que eu queria falar. Essa série é muito interessante no sentido mais, pra mim pelo menos, no sentido mais psicológico de pensar, meio que entrar na cabeça dela e ver o porquê das coisas, porque que ela tomou certas decisões e em algum momento nessa história toda ela se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Quer dizer, se tornou a mulher mais rica do mundo que construiu a sua fortuna sozinha. E saiu até na Forbes, numa lista aí, acho que em 2015. Então ela conseguiu meio que enganar todo mundo, desde os diretores, médico, paciente, até a mídia também, que essas entrevistas e reportagens que faziam dela eram acreditando também na ideia, só que eles não davam nenhum detalhe mais sobre como que funcionava e tudo mais. Então é muito interessante nesse sentido de ver aquele famoso finge até você conseguir, que é muito recorrente aí em várias histórias desses americanos. Meio que vai enrolando, né, até acontecer. Mas eu acho que se ela fosse homem e se fosse algo que não pôsse em risco, colocasse em risco a vida das pessoas, ela com certeza ia conseguir fazer acontecer. Mas como tinha muita vida em risco, muito a perder, então, por exemplo, o teste de sangue, se você faz um teste errado, muita coisa envolve muita coisa, né? Então não é como se ela tivesse feito o Facebook ou um telefone, um iPhone, sei lá, que não põe a vida de risco em ninguém, né? Então acho que isso também fez parte desse tomboy que levou ela a perder tudo. E eu acho que ela até foi condenada também. Mas enfim, é isso. Acho que falei tudo que eu queria falar. Até mais. Falou.